Pegou mal, hein? A fala do Casemiro sobre o Endrick repercutiu. Vamos atualizar você aqui. Tem a Europa. A Europa também quer levar um jogador do Palmeiras. Tem o Verdão divulgando aí o seu balancete. A gente vai trazer as informações para vocês. São informações bem importantes. E, por fim, o Barbosa. Como que tá a questão do Barbosa? Vai melar a negociação? O que pode acontecer? Vamos atualizar aqui a novela Barbosa, temporada 7, capítulo 3, porque tá demorando mesmo. Vamos junto? Chega, deixa o dedão no like, como você já bem sabe, você que conhece o nosso trabalho, porque mais importante do nosso canal crescer é você receber os vídeos em primeira mão. Então é muito melhor para você, tem aí na frente e você vai receber os vídeos em primeira mão, é muito importante. Deixa o like. E você que não nos conhece, muito prazer, eu sou o Bruno Ramos, quase todo santo dia aqui tem vídeo sobre Palmeiras, futebol, feito de maneira muito leve na resenha, que é assim que a coisa tem que ser. Ó, fica até o final do vídeo. Se o vídeo te agregar, se você rir, se informar de alguma maneira, aí sim você deixa o seu like no vídeo e se inscreve no canal. Fechado, meu amigo? Vamos junto? Vamos falar de Barbosa? Por que tá demorando, Barbosa? Tá mais longo que Supernatural, essa novela do Barbosa aí, ó. Ele tá fazendo os exames médicos, né? Essa é a verdade. Barbosa tá fazendo os exames médicos e se passar, e a expectativa é que passe, ele assina entre hoje ou amanhã com o Palmeiras. Vínculo até dezembro de 2029. O número aqui é o que nós trouxemos para vocês mesmo 4 milhões de dólares, mais ou menos 20 milhões para o Botafogo. O Barbosa tem 30 anos, é argentino, canhoto e foi capitão do Botafogo, campeão da Libertadores em 2024. Mas tem um detalhe aqui que é muito importante a gente mencionar também. O Botafogo estava com a faca no pescoço, né? Vocês bem sabem, o contrato do Barbosa vencia em dezembro de 26 e o cara sairia de graça em janeiro de 2027. Eles já iam perder o capitão deles sem receber um centavo. Aí o Palmeiras foi lá, chegou com 20 milhões. Muita gente achou até esquisito, né, esse movimento do Palmeiras. E pro Botafogo, esses 20 milhões no horizonte que você não ia receber nada, virou ouro, né, cara? É um dinheiro aí que, segundo a Gazeta do Botafogo, os setoristas dos caras lá, vai cobrir a folha salarial em atraso de funcionários do Botafogo. E, enfim, o Palmeiras aproveitando uma oportunidade de mercado, né? O Botafogo até recusou algumas propostas do Barbosa em 2024 e vendeu agora para um rival, abre aspas, continental, por mais que o Botafogo não esteja enfraquecido hoje. E, cara, essa contratação pelo lado do Palmeiras, o Barbosa ele chega para brigar por posição, né? Com o Murilo, com o Gomes, com o Bruno Fux e Benedetti. A zaga atual, ela é boa, vai ter um buraco ali. O Murilo, ele estava lesionado uns meses atrás. O Fux, não sei, talvez ele oscile, né? O Benedetti, ele ainda tá na transição de base, tá naquela... Falta aquela tarimba, né? Aquela experiência de Libertadores. E o Barbosa, ele chega jogando essa competição há 5 anos seguidos. Foi campeão, inclusive. Ele tem, hoje dá para se dizer o que o Palmeiras precisa, né? E com calendário, com competição, com jogador suspenso, convocado, faz sentido sim a contratação dele, viu? Mas o Palmeiras colocando 20 milhões de reais na mesa agora, há quem diga que é um movimento para agradar o Botafogo aí, mais futuramente, vocês sabem. Então é uma contratação inteligente, acredito eu que seja uma contratação inteligente. Perfil certo, hora certa, Palmeiras optando por jogadores experientes aí no mercado, é um novo perfil do Palmeiras. Mas me diz, o que você achou dessa contratação, cara? Que inclusive precisa assinar, né? Falta assinar para oficializar, porque eu entendo que vocês não comemoram antes da hora. Mas enfim, o que você acha dessa contratação? Você gosta da contratação do Barbosa? Acredita que vai agregar? Deixaria quieto? Iria no Nino e usaria o dinheiro do Barbosa no atacante, por exemplo? Deixa a sua opinião nos comentários aí. Vamos trocando uma ideia e já vamos para o nosso próximo assunto, que é o seguinte, é o Palmeiras meio que expondo aí o esquema Grêmio/Flamengo. Só que, senhor, antes de tudo, meus amigos, ó, você sabe que a gente está falando de Palmeiras futebol, mas deixa eu te falar uma coisa que pode resolver um problema teu, inclusive, tá? Que você está deixando para depois. Você já imaginou se pagar os débitos do seu veículo em até 12 vezes no cartão de crédito? É o Gringo, eu tô falando do Gringo, super app amigo do motorista, com o Gringo você consulta de graça aí, ó, o seu IPVA, o seu licenciamento, as multas do seu veículo, acontece, viu, já tomei muita multa de radar, não me orgulho não, só fico sabendo depois. Você achou algum débito? O Gringo parcela em até 12 vezes, é isso mesmo. Você, ó, baixa o app do Gringo agora, ó, tem um QR Code ou link fixado aqui na descrição, nos comentários, você baixa de graça e consulta os débitos do seu veículo, você não vai pagar nada. E aí você chegou lá, cara, eu quero usar o serviço, fazer o parcelamento. Você tem o cupom MILGRAU20, você ganha 20% de desconto nas taxas de parcelamento acima de 10 vezes. Então pode confiar, cara, fica tranquilo, o Gringo é parceiro credenciado do Detran, baixa agora, consulta o teu veículo ali de graça e resolve todas essas pendências hoje mesmo, porque o Gringo é o melhor, é o super app amigo do motorista. Tem QR Code, tem link aqui na descrição e nos comentários. Baixa agora o app do Gringo, que é de graça, e resolve as suas pendências lá. Valeu, Gringo! Tamo junto e vamos falar agora do nosso próximo assunto, que é o Palmeiras desmascarando aqui Flamengo e Grêmio. Presta atenção nesse assunto que ele é interessante, ó.
Essa aqui acho que é uma pauta política, dá para se dizer, né? Vou montar do zero aqui para vocês entenderem como isso é importante, né? O pano de fundo. Tem a Libra, né? Vocês viram a Libra que o Palmeiras saiu da Libra. A Libra ela é basicamente uma associação que ela está negociando os direitos de TV ali num bloco. E tem o contrato da Globo. O contrato da Globo ele vale 6 bilhões até 2029. Essa é a divisão, né? E a divisão dessa bolada, ela tem 3 partes. 40% igual para todo mundo, 30% por desempenho e 30% por audiência gerada. Essa era a briga, né? E a briga sempre foi ali nos 30% de audiência. O Flamengo, ele achava que ele merecia mais. E foi para a justiça ali em 2025 que eles bloquearam 77 milhões ali em repasses, que eles alegaram que esse critério era injusto. E 7 meses, né, de arbitragem, de processo depois, na semana passada, foi fechado um acordo. O Flamengo passa a receber 150 milhões adicionais ao longo de 4 anos, então dá 37,5 milhões por ano, né? Então aqui o que aconteceu? Esses 150 milhões a mais que o Flamengo vai receber, eles não caem do céu, tá? Não caem do céu. Eles saem dos bolsos de outros clubes, e o Palmeiras não concordou com isso. Então cada um dos signatários ali da Libra, ele paga uma parte para o Flamengo, incluindo o Grêmio, inclusive o Palmeiras, que não aceitou, né, isso aí, mas enfim, foi nesse momento que o Palmeiras saiu da Libra. Na terça-feira ali, dia 5, né, dia 5, foi o comunicado oficial do Palmeiras, que citou ali até atitudes predatórias, né, que a Leila colocou nesse sentido. E aí, quarta-feira, ontem, o Flamengo e o Grêmio, eles soltaram uma nota conjunta, e os dois presidentes ali, o BAP e o Alberto Guerra, do Grêmio, eles meio que se abraçaram publicamente, né, eles colocaram uma nota ali que ambos os clubes tinham conseguido ampliar as suas participações nas receitas da audiência, que era um acordo bom para os dois lados, meio que o Palmeiras estava errado em sair. Mas aí o Palmeiras leu a nota com atenção e percebeu o que estava por trás disso. E hoje cedo o Palmeiras respondeu com uma nota oficial, e foi até cirúrgico aqui, dá para se dizer em alguns pontos. E o primeiro, o Palmeiras nunca assinou nada, né, que dê receita extra ao Grêmio, esse é o detalhe importante. Se o Grêmio tivesse mesmo conseguido aumento dentro do acordo da Libra, todos os outros clubes teriam que ter assinado, e não assinaram. E outra, o acordo recente com a Globo, ele determina que o próprio Grêmio pague um valor fixo anual ao Flamengo, igual os outros times. O Grêmio é cliente, é um cliente, não é um sócio, né? E o Palmeiras não participou de nenhum acordo ali entre Grêmio e Flamengo. Então, assim, o que sobra dessa história, finalizando para vocês, parece complexa, né? O Grêmio, ele entrou no jogo do Flamengo achando que ele ia ganhar, ele pagou ali para estar do lado mais forte, né, do Flamengo, e agora ele meio que descobriu que tá pagando 37,5 milhões por ano ao Flamengo, enquanto ele vende aí para a própria torcida, que foi um acordo vantajoso, né? Enfim, foi uma mídia bem trabalhada dos dois casos. E o Palmeiras conseguiu aí uma coisa importante, né? Não saiu ali como um coitadinho do bloco, ele enxergou um movimento que não é interessante, um movimento predatório mesmo, de fato. Então, ó, domingo tem inclusive Grêmio e Flamengo em Porto Alegre, né? Os dois aliados aí. De ontem eles se enfrentam em campo e depois o Palmeiras ter exposto essa relação aí, vamos ver como vai ficar esse climão, hein? Vamos ver como vai ficar esse climão. E, enfim, é o Palmeiras que meio que desmascarou ali essa questão da Libra. O Palmeiras preferiu sair a se dobrar a esse esquema do Flamengo, tá? Enfim, meio explicando para vocês aqui para deixar clara a questão, mas é o Palmeiras revelando esse acordo, né? Esse acordão que foi feito para o Flamengo. Vamos para a nossa próxima pauta aqui, que é o balancete do Palmeiras. Aproveitando o assunto aqui, ó, saiu agora cedo o balancete oficial do Palmeiras, e o Palmeiras fechou o primeiro trimestre de 2026 com um déficit de 14,6 milhões. Isso está nos números, né? Mas tem mais aqui, inclusive. O Palmeiras tinha planejado um superávit de 93,5 milhões para o mesmo período. Essa diferença bate aí em mais de 108 milhões, né? É uma variação pequena ali no planejamento do Palmeiras, um furo de orçamento, na verdade. Mas por que isso aconteceu? O Palmeiras ele tinha previsto 222 milhões com venda de jogadores até março e realizou só 59. Então faltou 163 milhões em vendas que não aconteceram. E a janela do meio do ano, ela só abre agora no meio do ano, né, a janela, e aqui entra um contexto que a torcida precisa entender, né? A Leila, ela meio que chamou atenção por causa dos superávites. Em 2025, por exemplo, fechou 292 milhões positivos, que foi um recorde aí da história do clube, né? E em 2024, 198 milhões positivos. Esse é um dos motivos do Palmeiras conseguir contratar o Vitor Roque até por 160 milhões e o Paulinho por 110, são valores muito altos, né? Mas esse modelo do Palmeiras hoje, ele só funciona se você tiver saída, cara. E em 2026, no primeiro trimestre, ninguém saiu ainda de peso. Nenhum jogador foi vendido. Por isso, surgiu meio que essa corrida. Você tem o Eduardo Conceição,
você tem o Flaco, você tem o Alan, o próprio Vitor Roque mesmo que estava aí, tudo pensado aí para você abastecer o caixa do segundo semestre. Então a leitura é, o Palmeiras precisa vender. Tá? O Palmeiras precisa vender. É uma necessidade, né? Não pelo time aí, porque o elenco ele aguenta, mas para manter esse modelo financeiro para sustentar o projeto do Palmeiras. O Palmeiras sustenta muito vendendo o jogador da base. Não é uma crise, né? Não é uma crise, é só um alerta, é um modelo que precisa funcionar para se pagar. Então, basicamente é isso aí, tá? Vamos falar agora de Europa. A Europa que está de olho em mais informação dos amigos do nosso palestra. Abraço, Leozinho e Falcade. Que é o seguinte, ó, senhores, o mercado da bola não para e Augustin Riai virou alvo de sondagens europeias, lateral direito, ele, 22 anos, novinho de tudo, contratado ali em 2024. É isso? Estou errado. 2024, imagino eu. Os clubes interessados, eles estão em sigilo, tá? Mas uma apuração indica que, apuração do nosso palestra, que a preferência dele é Espanha ou Itália. E o Palmeiras tem definido um piso aqui para vender o jogador. 15 milhões de euros, cerca de 88 milhões de reais. E aí? É muito ou é pouco pelo Giai? Você venderia 15 milhões de euros? Vou dar 2 segundos para você responder enquanto eu dou um gole numa água aqui que eu tô ficando rouco. Respondeu? Venderia ou não? Enfim, é um dado valorizando ele aí, né? Em janeiro de 2024, o Palmeiras pagou 7,5 milhões de dólares, 40 milhões de reais aí na época, mais ou menos, 75% do Giai o Palmeiras tem. Enfim, se sair por 88 milhões é mais que o dobro do investimento, né? Dá para você se dizer aí em 2 anos. E ainda fica ali os 25% restantes de uma futura revenda. E aqui um ponto interessante, senhores, o Giai foi convocado para a seleção argentina na última data FIFA. É a principal, né? E esse selo aí aumentou o mercado dele em 20% a 30%, segundo os padrões europeus, né? Se ele tiver uma boa Copa do Mundo, esse valor pode valorizar, ainda mais pode dobrar, né? O Palmeiras não quer vender agora, tem contrato até setembro de 2030, mas se chegar uma proposta acima dos 15 milhões de euros, abre conversa, mesmo o modelo do Endrick, do Estevão, né, que está em negociação agora aí com o Eduardo Conceição também. O Palmeiras criou uma fábrica, né, cara? O Palmeiras treina, valoriza, procura vender para a Europa, e o Giai parece ser o próximo da fila. Vamos ver como tá a questão. E olha que eu nem acho o Giai esse jogador todo, viu, cara? É um lateral aplicado, é um cara raçudo, mas acho que na questão do apoio ali, para ele ser um lateralzinho completo, ele tinha que, no mínimo, saber dar uma apoiada, saber dar umas assistências. Acho que não tem uma assistência com o Palmeiras ainda. Mas, enfim, venderia Giai por esses valores, senhores? Deixa nos comentários aí. Eu acho que eu venderia e traria um lateral mais experiente. Acho que valeria essa questão, sim. E vamos para o nosso último assunto agora, que tem um videozinho aqui, eu acredito que não dê problema, tá? Que é o Casemiro, a fala dele que pegou mal, né? Fechar com a fala aqui hoje que indignou a internet, né? Não é nem os palmeirenses, indignou a internet. Que é o seguinte, ó, entrevista do Casemiro que ele deu lá para TNT, para o grandiosíssimo Fred Caldeira. Inclusive dizem que eu pareço o Fred Caldeira. Primeiro jogador tem que jogar. Acho que não, né? Mas enfim, ó, vou deixar aqui, ó, o vídeo dele. Avalie bem esse vídeo, rapaziada. Prestem bem atenção. Alguns vão enxergar o óbvio, outros não. Vamos lá, vamos entender aí, ó. Ele falando sobre o Endrick. Vai lá. Primeiro jogador tem que jogar. Independente de onde seja, o jogador tem que estar sempre competindo. Independente do nível de competição, mas o jogador tem que estar sempre competindo. Mas assim, acho que foi boa essa ida dele pro Lyon, para ele ver, para ele ter a sensação de jogar, mas é muito jovem. Acho que a gente não pode colocar uma pressão nele, a gente não pode dizer que ele vai solucionar um problema nosso na Copa do Mundo, porque é muito jovem. Se ele for para a Copa do Mundo, se ele for, porque ainda ele não é uma das pessoas, dos jogadores, e temos que ser realistas que ele não é um dos do grupo assim, exatamente. Mas ele, a gente não pode botar uma pressão nele, ou que ele vai resolver, ou que ele vai entrar nos jogos para resolver, não pode colocar essa pressão nele. A gente sabe que tem jogadores na frente que tem que puxar mais, tem que tirar mais da equipe, né? Mas já demonstrou no Palmeiras, vem demonstrando nos últimos meses no Lyon, mas a gente tem que ter um pouco de paciência, principalmente porque até mesmo por isso acaba até prejudicando o jogador. A gente sabe números e números de jogadores que acaba prejudicando. Então a gente tem que ter um pouco mais de calma. É um grande jogador, vem demonstrando isso, mas vamos com calma, não vamos colocar pressão no jogador. Né? Acho que isso é importante, blindar esses jogadores. Sim. Cara, eu não sei o que vocês entenderam dessa fala, mas essa fala repercutiu muito mal, né? Principalmente quando ele fala, quando é um jogador que não é do grupo, né? Ele fala, não é do grupo. E se ele for pra Copa do Mundo, temos que ser realista, porque ele não é do grupo. Basicamente é isso que o Casemiro disse, né?
E vamos aos fatos, né, senhores? O que o Endrick precisa fazer? Precisa escalar o Monte Everest só de cueca para conseguir se provar para os jogadores da seleção, né? Para o futebol no geral. Porque o que acontece, cara? O Endrick, ele tá no Lyon emprestado pelo Real Madrid. O moleque joga regularmente, ele faz gol. Ele brilhou no último amistoso da seleção contra a Croácia. Ele já salvou o Dorival, inclusive a pele do Dorival em 2 amistosos importantes. Ele brilhou contra a Croácia, ele tem 19 anos, ele disputa a vaga com o João Pedro, com o Igor Thiago, com o Caio Jorge. O moleque está em franca ascensão, largou a zona de conforto no Real Madrid para jogar no Lyon, está comendo a bola. E aí você pega o mesmo Casemiro, né, cara? O mesmo Neymar, você pega o Neymar e compara agora na fala do Casemiro. Agora se compara com o Neymar, né? Que o Casemiro, inclusive, nessa mesma entrevista, defendeu como irrecusável, né? Nessa mesma entrevista ele falou isso. Neymar tem 34 anos, lesionou de novo em 2025, ele voltou pro Santos aí para jogar a Copa, e ele joga num time que tá na zona de rebaixamento, cara. Ele não consegue manter em forma física o Neymar. Então, assim, a técnica dele é indispensável, mas não se mantém em forma física. O mental dele não tem mental para uma temporada inteira. O Neymar não consegue fazer 3 jogos seguidos. E esse é o jogador que o capitão da seleção brasileira diz que não pode ser pressionado. Você percebe como tem uma diferença aqui na comparação? E, cara, natural, a internet foi abaixo, né? Foi abaixo e, assim, primeiro que mostra, talvez, uma panelinha da seleção brasileira, isso que é um fato, né? Mostra a panelinha da seleção brasileira e mostra um problema que vai além do Endrick. É o velho vestiário fechado, né? Você meio que fecha uma porta para renovação. Esses caras que estão há muito tempo, eles parecem que eles têm medo de abrir espaço para o novo. Os caras que. Nem o Vampeta falou uma vez, ele falou: eu tenho medo, eu não quero que os caras ganhem, não. Eu não quero que o Brasil ganhe Copa do Mundo, não. Porque aí eu paro de fazer evento, eu paro de ser lembrado. Se os caras ganharem uma Copa agora, os caras de 2002 vão ser esquecidos. Então tem mais ou menos esse pensamento, né, cara? Esse pensamento meio egoísta, dos caras veteranos ali querendo manter espaço pro amigo, né? Enfim. Cara, é uma fala que pelo menos que eu consegui pescar do Casemiro. Não sei o que vocês entenderam, né? O Casemiro ele pode estar tentando proteger o Endrick ali de pressão, mas, cara, o moleque já passou por Real Madrid. O moleque foi sofrer cobrança no Real Madrid, já teve fase ruim no Real Madrid. Então, assim, é uma fala que me chamou a atenção, mas parece que é a velha e boa panela do vestiário da seleção. É por isso que fica difícil você se identificar com uma seleção brasileira hoje em dia, né? Parece que realmente os melhores não jogam. Você tem que ter uma panelinha, você tem que ter um vestiário ali que, se não for fechado, parece que a rapaziada não joga. É muito complexo você sentir algum tipo de identificação com a seleção brasileira, e essa fala do Casemiro expõe pelo menos uma ponta do iceberg ali, né? Não sei o que você acha disso. Enfim, ó, a convocação sai dia 18 de maio, aí a gente vê quem o Ancelotti escutou, se foi o Casemiro ou se foi o talento do Endrick, né, senhores? Porque se esse moleque ficar de fora de uma Copa do Mundo, eu vou te falar um negócio, viu, cara? Vai ser revoltante, vai ser quase um crime o Endrick fora de uma Copa do Mundo, hein? Vai ser quase um crime. Sabe o que falta? Falta um Felipão. O Felipão, ele é louco, você lembra? O Felipão colocou o Kleberson de titular na Copa do Mundo, barrou o Romário, e ó, foi o último que ganhou também, né? Foi o último que ganhou aqui. Porque, ó, lidar com o vestiário desses caras não deve ser fácil. É isso, senhores. Muita informação para vocês deixamos aqui. Falamos, pô, uma série de coisas. Barbosa, Palmeiras na Libra, Giai e Europa, um tantão de coisa. Se esse vídeo te agregou de alguma maneira, você deixa o seu like. Eu tô ficando rouco aqui já, vou ter que tomar mais água. Por gentileza, deixa o seu like, se inscreve no canal se o vídeo te agregou de alguma maneira. Se você chegou até aqui, é muito importante pra gente. Valeu, meu amigo? Tamo junto, viu? Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, e a qualquer momento terá um novo vídeo. Valeu?